Landim. Olá, boa tarde, 1h06, é o Sala de Redação, é uma terça-feira, dia de jogo pela Copa Sul-Americana do Grêmio contra a LDU, mas eu quero antes falar de um evento que nós tivemos ontem às 19 horas, que foi uma entrega especial para a Sulmed e será mais tarde para a Gimo, que são os dois patrocinadores especiais que nós tivemos na comemoração do Sala 50 anos. O Fábio Bernardes, que é o diretor da Sulmed, participou, e participaram alguns clientes, entre eles o Írio Piva, que hoje é um grande líder empresarial com a sua Erevato, né? E que fez, olha, um trabalho espetacular em tempos de pandemia, lutando bravamente para que o comércio, com todos os protocolos, voltasse a funcionar, para que as pessoas pudessem trabalhar nos seus empregos, aquela coisa toda. Tivemos o Thiago, que é o marido da Daphne, né, que foi Daphne, que durante muito tempo foi nossa companheira aqui, com a sua empresa. Tivemos o Thiago Borba, do Super Carnet, tá? E tivemos também do Super Santa Rita, o Danilo. Enfim, uma galera muito legal participando conosco, todos eles clientes da Sulmed. E tivemos também o homem, aí o programa pegou fogo, né? O dono do Motel Arena, Coliseu Arena, que fica ali próximo à Arena do Grêmio. E ficamos sabendo, não é, Adroaldo Guerra Filho? Pena que o Davi não participou do programa. O Davi fez uma falta incrível. Aliás, o Davi não está hoje também, que ele está de folga. Mas, Potter, ficamos sabendo que o teu antagonista clubístico participou de um evento numa suíte do motel que tem 3 andares. Geralmente, boa tarde, Pedro, esse tipo de entretenimento, né, ele é um churrasco, né, churrasco com amigos, né. Porque o homem não precisa de 3 andares, né, pra, né, o homem, eu digo o ser humano, né, para se divertir, né, mas pode mudar de ambiente, né, Potter? Faz churrasco em um, vê o jogo no outro e dorme no outro. 3 ambientes. Mas, Guerrinho, eu devo chegar à conclusão que o Bagé foi lá e fez um churra e foi embora, é isso? Eu só fiquei invocado porque ele não me convidou, né? O espeto eu tenho. E não tinha sal grosso, eu reclamei ontem pra ele. A primeira coisa que o cara faz quando entra no motel, o cara pergunta pro cara da portaria, tem espeto e sal grosso? É isso que tem que pedir pro cara da portaria. Né? Claro, exato, álcool para acender o fogo. Né? Essas coisas todas. Mas foi um programa muito legal, muito querido, muita gente boa. Eu fiquei muito feliz, quero mandar um abraço a todos e agradecer a presença de todos e agradecer muito particularmente a Sulmed, ao Fábio Bernardes, que nos deu essa oportunidade de estar em contato com seus clientes, aquelas empresas, algumas que foram escolhidas por eles e que são clientes da Sulmed. E o próximo evento será com a família Morandi, da Gimo, né, que é um grande parceiro de tudo que faz o Sala de Redação. Eu não sei se o Morandi vai ter um dono de hotel, de motel para nos apresentar, mas de qualquer forma a gente não vai fazer nada mesmo, então não vai fazer muita diferença. Não, foi um churrasco, né, Pedro? Depois que todo mundo estiver vacinado, tranquilo, sereno. Isso, tá bom. Quero lembrar que o Sala de Redação tem Gimo Antibac, para uma rotina mais segura, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando a história com os gaúchos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, agora IESA é Fiat, Fiat é IESA em Porto Alegre e Canoas, Aurora Gran Reserva, medalha de ouro no tradicional Challenge International Divan, ainda Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício, e planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela vida. Mas já eu tenho uma dúvida que eu passei há pouco no Esporte ao Meio-Dia, que eu queria ver se tu tens essa dúvida também. Eu não sei se eu torço pro Grêmio continuar na Sul-Americana ou torço pro Grêmio ficar com mais folga, porque ele tem 3 competições, ele tem a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Sempre o Grêmio não deu muita bola pro Campeonato Brasileiro, pelo menos nos últimos anos aí com o Renato, e preferiu jogar as Copas. Só que o Grêmio nunca foi lanterna durante tanto tempo no Campeonato Brasileiro, e tem pela frente, olha só, um Fluminense que está ganhando de todo mundo, treinado pelo Roger, um pepino danado no próximo sábado no Rio de Janeiro, Bagé. Pedro, muito boa tarde. Eu estava te ouvindo, como geralmente faço no Esportes ao Meio-Dia, e tu sabe que eu entendo a tua linha de raciocínio, e grande parte dos meus amigos gremistas, eles me passam também essa ideia. Bagé, será que não é o momento de daqui a pouco agora focar só no Campeonato Brasileiro? Só que quando tu tá numa fase ruim, Pedro, brigar com a namorada não te ajuda em nada, porque pelo contrário, tu passa a ter mais um problema, mais uma preocupação. Então o caso, por exemplo, de um insucesso do Grêmio nessa fase de mata-mata na Copa Sul-Americana, ela
ela vai, de certa forma, abater muito mais o vestiário. Eu não vejo isso como uma possibilidade de um incentivo, de algo para instigar o vestiário a erguer a cabeça. Muito antes, pelo contrário. Não, eu não falo em incentivo, eu falo em ter jogadores descansados no meio da semana para enfrentar jogos do Campeonato Brasileiro que o Grêmio precisa ganhar no final da semana. Pedro. Só que o termo incentivo é uma figura de linguagem que, para esse tipo de raciocínio, cabe no momento do Grêmio. De que maneira que seria, por exemplo, vamos pegar o outro lado da história, como é que esse vestiário reagiria a uma eliminação? A pressão hoje que o torcedor não exerce no gramado porque ele não tem acesso ao estádio, mas ele exerce quando ele encontra o jogador em algum local, ele exerce pela rede social, tem todo um aspecto de muita pressão nesse momento aos jogadores e também à direção de futebol do Grêmio. Então, por mais que seja o momento de maior preocupação no Campeonato Brasileiro, eu gostei do que disse o Filipão depois do Grenal, quando é perguntado justamente sobre isso. Vem cá, Filipão, esse momento ruim do Campeonato Brasileiro não urge que se aposte as fichas todas no Brasileirão? E o Filipão disse, olha, nós temos 3 competições e cada uma dessas competições terá um foco diferente. O foco do Campeonato Brasileiro, ele é mais desesperador e não tem o imediatismo que pode ter daqui a pouco uma passagem a uma fase seguinte na Copa Sul-Americana. É complicado, Pedro, por exemplo, acreditar hoje que o Grêmio reúna condições de ir lá e ganhar, porque o Grêmio está com dificuldade de fazer gols. O Grêmio conseguiu no Grenal, pelo menos, já não tomar gols, graças ao excelente trabalho do Gabriel Chapecó. Mas eu vejo pelo outro lado. Eu pego sempre a jarra meio cheia, como diz o Maurício Saraiva. Então eu quero acreditar que essa passagem, ou pelo menos um bom resultado hoje, pode trazer para o Grêmio um outro incentivo. O incentivo de entender que o Grêmio pode se recuperar. E aí, Pedro, tratar cada competição de acordo com o jogo. A prioridade vai ser o próximo jogo. Não pega a jarra do Maurício, que a jarra do Maurício tem água mineral sem gás. Isso é coisa de bunda mole. Pega uma com vinho, com cerveja, com caipirinha. Muito obrigado, Pedrinho. É sempre uma alegria ouvir você falar a meu respeito. Pedro, eu quero lembrar que o jogo dessa terça... É sempre carinhoso, é sempre de uma meiguice ímpar. Mas o jogo dessa terça-feira, o Luiz Felipe faz o certo colocando o time titular, porque ele recém assumiu o Grêmio e o seu treinamento vale ponto. O seu treinamento para o meio-campo que ele queira desenhar com o Jean-Pierre dando certo, o treinamento do ataque que não terá mais por um mês pelo menos o Ferreira, o novo jogador do lugar precisa ser aprovado a partir de hoje, a partir do enfrentamento com a LDU. Não faria sentido para um Luiz Felipe que recém assumiu colocar hoje um time misto preservando jogadores, afora os que já foram preservados por necessidade, porque ele precisa dar liga nesse time. E o próximo compromisso dele, o Grêmio entrou numa levada, né, Pedro e todo mundo que nos ouve. O Grêmio entrou numa levada em que não tem mais o jogo mais ou menos difícil. Como o Grêmio já tem 9 rodadas, onde ele se atrapalhou com todo tipo de adversário, o próximo adversário sempre será dificílimo. E é o caso do Fluminense no Maracanã. Você vai ensaiar para o Fluminense no Maracanã contra a LDU em Quito. E ainda vale vaga na Sul-Americana. Bem isso. Pois é. Bem e aí, professor? A LDU sempre foi difícil para o Grenal, né? De algumas maneiras. Até quando o time da LDU não é tão forte. É um time enjoado, é ruim. É uma montanha que não é tão alta, mas não é tão baixa. Mas, Potter, os times brasileiros têm isso no histórico, né? Sempre é muito difícil de jogar fora. Mais quando ela era melhor, né? 2006, 2007, né? E 2008, ali ela era o melhor time dela. Isso aí. O que os times brasileiros não têm no histórico, aqueles que disputam a Libertadores e Sul-Americana, é uma lanterna, são 9 jogos sem vitórias, sei lá quantos jogos sem marcar gols, tomando gol de todo mundo, escapando de levar um monte no Grenal. Isso os times brasileiros não têm na sua história. E o futebol de defesa, né, Pedro? Tem um detalhe interessante que alguns torcedores pegaram da entrevista coletiva do Renato Portaluppi na apresentação para o Flamengo, né? Todo treinador tenta tirar a pressão. A pressão atrapalha o jogador para tentar o drible, atrapalha o chute de fora da área, né? É tudo isso que os treinadores tentam. E externamente é melhor, porque quem faz pressão é o externo, além do interno que sempre deve existir. No vestiário que quer vencer, tem pressão ali. O Renato disse na entrevista coletiva, na apresentação para o Flamengo, uma coisa bem ao contrário do que ele dizia. Ele dizia que quem tinha obrigação de ganhar eram os times que gastavam 200 milhões de reais. E aí ele citava o Flamengo e o Atlético Mineiro. Perguntado sobre a pressão no Flamengo, ele falou que não é bem assim. Não quer dizer muita coisa.
Flamengo gaste um monte de dinheiro, não é isso. Tem que ver. Agora caiu no colo dele. Depende do contexto, né? A pressão tá. As pessoas públicas são assim, né, Potter? Eu vi um discurso do Fernando Henrique Cardoso outro dia dando um pau no Lula, que quebrou o país, que o lulismo, que não sei o quê, e agora tá do lado do Lula. Então, o Renato, política é mais rápido ainda, né? Isso aí, né, Pedro? O Renato, que dizia que quem gastava 200 milhões tinha que ser campeão, agora não tem, porque agora tá no colo dele. Mas, né? Pedro, tudo pra falar de Renato e chegar em Filipão. O Filipão precisa de uma vitória. Ele precisa de uma vitória. A competição que não há pressão é hoje. Hoje não tem pressão. Não tem pressão pro Grêmio ganhar a Sul-Americana. Né? O adversário, claro, não é o melhor de todos. O Grêmio no sorteio teve azar. Podia pegar um adversário muito mais fraco que a LDU. Mas daqui a pouco a Sul-Americana, ou até uma Copa do Brasil contra o Vitória, vocês podem me refrescar a memória quando é o primeiro jogo, por favor, e onde é. Pode ser um caminho. Desculpa, quando? No final de julho, agora, na última semana. Falta muito tempo. Falta muito tempo. Então, daqui a pouco, Pedro, respirar um ar fora do Brasileirão pode dar confiança que o grupo quer e precisa, né? Porque vamos combinar, o grupo do Grêmio não é um grupo para ser rebaixado nesse Brasileirão. Não é. Nem o do Inter. Não é. Toda a razão. Não é. Tu tem toda a razão. Só que o Grêmio continuando na Copa Sul-Americana, continuando na Copa do Brasil, continuando no Campeonato Brasileiro, ele vai viver no avião, vai viver na concentração. Não, Pedro, 2016, o Inter... o Inter foi até a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no Horto. Quase joga a final contra o Grêmio. Né? E cai para a segunda divisão algumas semanas depois. Para ser mais preciso, Potter, 27 de julho em Salvador, às 21h30. O Douglas Costa... Não dá para escolher em Bagé. Douglas começa 13. No banco. Douglas Costa começa no banco. Se vocês quiserem anotar aí, depois me cobrem. Vamos lá. Gabriel Chapecó, Wanderson, Juan, Kahneman e Cortez. Aí, meio campo, Lucas Silva. Novo, que beleza. Meio campo, Lucas Silva, Fernando Henrique, Jean-Pierre, Alisson, Léo Pereira e Diego Souza. O Douglas Costa começa no banco de reservas. É que o Douglas vem numa tocada grande, né, Maurício? Ele não está recuperando a forma. Ele jogou no sábado, jogou 90. O Grêmio já viaja no domingo, aí não tem tempo para treinar. Não, ele vai se preparar para a Lua de Mel, né? Ele sai dali e vai direto lá para... exato. Mas ele vinha também. Vai para a América Central. Vai para a República Dominicana. E ele vem numa tocada forte, ele não joga desde fevereiro, né? Então ele não jogava desde fevereiro. E ele entra nesse calendário excruciante, viagem, jogo. O Grêmio não treinou. E por que o Filipão, o Pedro reagiu, ele Cortez de novo? O brabo é trocar ele pelo Alisson, né? Ele descansar, a gente compreende, mas o Alisson entrar... Mas por que mas por que o Filipão tá colocando o Alisson e Cortez? Tem uma explicação nisso. Pra marcar. O Filipão detectou que o Grêmio estava vazando muito... Não tem explicação, doutor, não tem explicação. Tem uma explicação, a gente pode concordar ou não concordar. Eu acho que o Cortez, por exemplo, não deveria estar jogando, deveria estar jogando o Guilherme Guedes. Mas o Felipe, ele detecta que o Grêmio está vazando muito pelos lados. Muito. E aí ele coloca o Alisson para guarnecer o lado direito com o Rafinha e Wanderson. E o Cortez, porque teoricamente, isso é teoria, isso foi pro espaço. Mas na prática ele mostrou que não marca, eu não vejo acontecer. Ele só fez o que quis. Não, eu entendo a explicação que o Léo traz, não é da cabeça dele, é o que pretende o Luiz Felipe. Eu só não compreendo, e eu quero ter cuidado, porque daqui a pouco o Alisson vira aquele jogador que até bem pouco tempo era o Marcos Guilherme no Internacional. O Marcos Guilherme não conseguia jogar nada e era escalado porque cumpria a função tática. O Alisson não entrega... Se ele conseguir jogar bem, não vira nada, Maurício. Vira um jogador elogiado. Não, Pedro, tá bem. Mas eu quero só ter o cuidado de não parecer sistemática a crítica ao Alisson, porque cada vez que ele entra em campo, ele faz o melhor que pode. Mas o melhor que pode dele é insuficiente há muito tempo. E ainda assim, treinadores se repetem em escalá-lo em nome de uma suposta função tática que eu não vejo o Alisson cumprir. A tal segurança que ajuda o lateral direito a marcar, aí você vê no campo e isso não aparece. Tá lá o zagueiro dando bico pra cima, o goleiro fazendo um milagre, porque o Grêmio é atacado, inclusive do lado do Alisson, que mais uma vez será titular. Mas se tu coloca um jogador de velocidade, eu sei que o Filipão não vai fazer isso, tem característica do Filipão que, mesmo contrariado, eu tenho que compreender. Ele não vai botar o time da maneira que eu quero. Mas, por exemplo, se tu tem um jogador de velocidade, que seja lá o Léo Chu, porque é o que tem agora é para botar os garotos. Ele, pelo menos, ele passa essa granada para
mão do adversário. É isso que eu estou dizendo. Essa síndrome do piquenês, que o time brasileiro... Aonde que está escrito que tu sai para jogar e que tu é obrigado a mudar toda a tua estrutura porque eu estou jogando na casa do cara? Hoje não tem nem mais a torcida para ter esse aditivo que tantas vezes a gente usava como bengala. O Grêmio poderia jogar em determinado momento também pensando em dar uma preocupação para o adversário, porque com todo o respeito que merecem o Alisson ou o Cortez, eles não resolvem nada na prática para o Grêmio. Eles não resolvem na prática. Tu que é meu churrasqueiro desculpa, de motel eu só perdi o meio campo. Lucas Silva... Lucas Henrique e Jean-Pierre. Lucas Silva, Fernando Henrique e Jean-Pierre. E aí Alisson, Léo Pereira e Diego Souza. Léo, tá. Então, Guerrinha, tu que é meu churrasqueiro de motel preferido. Esse time aí vai custar muito para fazer gol. Eu também acho. Tá louco. Esse time aí, olha, talvez aí a bola parada do Jean-Pierre... Ele não tem com quem tabelar, né? Ele vai conversar com quem? Ofensivamente, pode até me desmentir na hora do jogo, mas ofensivamente é uma pobreza o Grêmio. E defensivamente também. Por que vocês escalam o Alisson no ataque e não num 4-4-2? Porque é isso que acontece. O modelo do Grêmio é que joga com linha de 3, ele é o cara da extrema direita. Tá, o modelo do Renato, né? De antigamente, do Fernandinho, o Ramiro. O Grêmio retoma a ideia de 2 volantes. E o Guerrinha falou da questão ofensiva, a questão defensiva também vai ficar prejudicada, porque o Lucas Silva, ele não dá a consistência que se imagina que ele dê, e o Jean-Pierre não é propriamente um jogador rápido, um jogador ágil para fazer o vai e vem que exige essa função de meia dele, de recompor um pouco mais. Então o Grêmio defensivamente, o Grêmio também vai sofrer, porque não é um meio-campo consistente. São duas premissas que o Grêmio parte e eu não consigo compreendê-las, embora tenha que aceitar, porque quem escala é pago para tomar as decisões, tá? O Lucas Silva supostamente marca melhor do que não sei quem. O Alisson supostamente cumpre uma função tática melhor do que não sei quem. E aí você vê no campo... E não é o que acontece. O Lucas Silva, assim como foi o melhor em campo lá contra o São Paulo numa decisão de vaga de Copa do Brasil, é o mesmo Lucas Silva que recentemente não entrega essa marcação. E também não entrega uma presença na frente. O Alisson volta de lesão, e volta de lesão entrando com o Thiago Nunes no decorrer da partida, não dando resposta. E domingo passado no Grenal, o Alisson fez o que pôde. Suou, correu, tentou perseguir adversário. Mas na função do meio atacante não aconteceu nada. E os dois são titulares hoje à noite. Insisto, respeite-se a decisão do Luiz Felipe, que ele é pago para tomá-las. Eu só não vejo funcionar a premissa, entendeu, Guerra? É para fazer isso e não faz. Quem deveria jogar no lugar do Alisson se não joga e não tem o Douglas Costa? Um velocista como o Léo Chu, por exemplo, para que você tenha ida e vinda. Não, para aí. Vai abrir o Grêmio. Não. Sim, mas o Alisson fecha o Grêmio? Muito mais do que o outro. Eu colocaria o Darlan. Aí. O Darlan faz aí pode ser. Aí pode ser. Aí pode ser. Agora, vou botar mais um velocista. Tu vai jogar com 2 no meio campo, na altitude. Quando tocar 8h30 da noite, tu tá tomando 3-0. Não, agora tu tem que fechar a casa. Não é. Claro. Mas tudo bem, claro, que seja o Darlan. Eu fecho o acordo no Darlan. Eu fecho o acordo no Darlan. Mas pode ser o Darlan. Mas como é que armaria o meio campo? Falando sinceramente, pode ser qualquer jogador, Guerra. Sabe porque o que não pode ser o Alisson e o Cortez. Eles podem chegar hoje à noite, calar minha boca, cada um fazer 2 gols de bicicleta, não tem problema, eu sou torcedor, eu vou achar maravilhoso. Só que não resolve com eles, Pedro. Não resolve, tá provado que com o Alisson o Bagé, eu até acho que o Alisson não é titular, é isso aí. Só que na ausência do Douglas Costa, quem são as opções que tem para te botar um time que fique equilibrado? Talvez o Darlan. Aí pode ser. Para ser um cara para trabalhar a bola. Exatamente. Agora, tu vai botar quem? Tu vai botar o Luiz Fernando? Não vai botar o Luiz Fernando, não vai adiantar. Tu vai botar o Léo Chu? Tu vai botar o teu time vai ficar aberto. Vai fazer assim, Guerrinha. Mas colocar tu bota o Lucas Silva como primeiro volante, tá, Leonardo? Vê se tu concorda comigo, tu que adora coisas táticas, esses troços todos. Posicional. Tu nem dorme, tu fica sempre em posição de sentido, tá? O Lucas Silva na primeira posição. Na segunda função, tu bota de um lado o Darlan, de outro lado o Fernando Henrique, o Jean-Pierre mais à frente e 2 atacantes. Não vejo nada melhor que o Grêmio possa fazer. Eu até faria só para acrescentar, eu faria esse meio campo que o Pedro está falando. 4-4-2. Mas nesse caso, eu tiraria o Diego Souza.
Eu colocaria aí sim dois velocistas. Aí dois velocistas. Para explorar o contra-ataque. Igual a Inglaterra de 1966. Eu vou começar a largar umas coisas assim, Pedro, que parece que eu sei, entendeu? PVC. Tu larga uns bostaços assim, e os caras, porra, o Potter sabe. Como diz o Maurício, do lado da sua intelectualidade futebolística, dá um bico pra frente e pega os caras no contra-ataque. O Guarani de Bagé de 73 jogava assim. Não, 7-4. 7-3 não era exatamente assim, 7-4. Já era mais mas assim. foi uma migração, porque o de 7-5 é que chegou no auge. Não, o que conseguiu o auge foi do 7-5, exatamente. Aí depois sai o Birubiru e o Pedro Henrique, naquela época só Pedro, né? E aí desanda, né, Pedro? Porque aí perde a fortaleza ofensiva, né? Jogadores que não temporizam. Mas assim, na boa, pra mim, o maior quebra-cabeça é o seguinte, né? O Filipão é um cara que adora um jeito de jogar. Ele tem um jeito de jogar que ele quase sempre desenvolve isso. Quando ele teve o melhor time da vida dele, que foi a seleção de 2002, ele coloca mais um zagueiro, um pouquinho mais de volante, e encaixa o time com o Kleberson, né, que conseguia fazer o vai e vem, ou o box to box. Mas tinha dois e laterais. Aí tem 3 craques e 2 laterais inacreditáveis. Espetaculares, né? Cafu e Roberto Carlos, e não vou nem falar à frente daquele time de 2002, com o Ronaldo incendiário. Mas ele tem uma figura de jogo. Mas era mais ou menos. Ali a bola, quando chegava nesses caras, a bola do Brasil. Mas o Brasil tem um monte de gol de contra-ataque ou de roubo de bola lá em cima. Mas aliás, aí dos 2-0 contra a Alemanha, lá lembra assim. Só pra acabar, Bagé. Eu não sei se o Grêmio tem jogadores com essa característica. O time do Grêmio é leve. Tem, mas aí que eu ia chegar. É de qualidade. Essa seleção brasileira tinha vários jogadores fenomenais. Tu tinha no mesmo time, sei lá, Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo, só para início de conversa. Mas a questão do Grêmio, da linha de jogo, vamos pegar o time de 90 lá, de 95, tá? Dos anos 90, que era muito melhor do que esse. Mas tinha uma linha de comando do Filipão, que era a jogada lateralizada, ou pelo Arce, ou pelo Paulo Nunes, enfim, ou pelo Roger, e o cruzamento para um cara que era muito bom de tempo de bola aérea, talvez um dos maiores da história, que era o Jardel. Eu sei que o Grêmio de hoje não dá nem para colocar no mesmo ônibus que esses caras que a gente acabou de falar. Só que o Filipão tem uma linha de jogo que daqui a pouco, com o Wanderson, ele ganha mais saúde nessa jogada lateralizada, que ele já perdeu com o Ferreira pelo lado esquerdo, mas que ele pode ganhar pelo lado direito. Porque o que é o Diego Souza hoje? É a esperança que uma bola alçada possa resolver num gol de cabeça, que ultimamente não está acontecendo. Tu citaste 95, 96. Aí sai o Jardel, o Filipão traz o Zé Afonso lá do interior do Espírito Santo. Isso. Claro que não dá certo, enfim, num primeiro momento, era um outro jogador de uma outra grandeza, e qualquer um que entrasse no lugar do Jardel, né, enfim. Eu estava no dia que chegou o Zé Afonso no Grêmio, um inverno, um frio rigoroso, o Zé Afonso veio do Espírito Santo, ele estava de um moletom, ele tremia de frio, tremia. Porque mas tu tinha cabelo, chegando... na época tu não tinha frio na cabeça. Não, eu não tinha frio em lugar nenhum, eu estava tinindo. E aí, Pedro... A gente sabe. A gente sabe. Assim, aquela época era terrível. Isso fica nos arquivos. E aí, Bagé, o Grêmio, o Filipão arma Zé Alcine e Paulo Nunes, muda um pouquinho. Mas o Grêmio conquista o título nacional como? Uma bola direta, cabeceio do Zé Afonso, chute do Ayrton. Por que eu trago esse lance? Porque o Grêmio vai jogar assim. Por que o Filipão tá apostando no Diego Souza? Por que o Filipão se abraçou no Trombar com o zagueiro. Trombar com o zagueiro e vamos disputar a segunda bola. Não tem mais sair tocando de trás, trabalhando, dando rodopio, passezinho. Não, esqueçam isso. Na situação de emergência do Grêmio, sem tempo para treinar, o Grêmio vai jogar pela segunda bola. É bola no centroavante, ele disputa e a segunda bola cai no pé de um dos atacantes do meia e aí o Grêmio joga. Eu não desgosto da ideia desse quarteto de meio, porque até para não virar uma escravatura permanente de 4-2-3-1, que nada mais é nos números não compartimentados, o 4-2-3-1 é um 4-5-1. São 5 jogadores de meio, um atacante, 2 desses de meio têm velocidade para fazer o ir e vir, para cortar o caminho do lateral adversário. Mas o 4-4-2 não é proibido e não é jurássico. Um 4-4-2 que tem a Darlan sustentando o Jean-Pierre, o Fernando Henrique, o Lucas Silva e lá na frente 2 homens, nada impede que o Jean-Pierre se aproxime desses 2 homens, que o Darlan se aproxime desses 2 homens, que lateral suba um ou outro. Então o 4-4-2 não é de dinossauro, né, Alex? Eu concordo, porque é o que a gente estava dizendo há pouco. Só para não perder o gancho do Maurício, eu concordo. Eu acho que fica um meio-campo interessante, esse que acho que foi o Pedro ou Guerra que trouxe com o Darlan, né, fazendo um losango. E tu deu 2 pensadores. Interessante. Sabe por que não vai funcionar? Porque o Grêmio vem jogando desde 2015 com o Roger nesse modelo. Os jogadores
se criou uma cultura e tem algo que o Tite chama de rotina do lugar. Os jogadores eles vão entrando no time, eles vão ocupando aquele espaço, vai criando uma mecânica. E sem treinar, tu mudar totalmente isso, porque o cara que for o atacante de velocidade, ele não vai pelo lado, ele vai ter que jogar fazendo a diagonal, ele vai ter que ter uma outra movimentação. E com conversa, tu vai dar um nó no cérebro do cara. Mas a mecânica de hoje botou o Grêmio na lanterna, Léo. Isso vai ter que mudar. Bem, Maurício, mas é que tu não pode mudar algo que está estabelecido do dia para noite. Tu pode mudar tem que treino, mudar com trabalho. Do jeito que tá, o Grêmio não ganhou de ninguém, rapaz. Tem que mudar. Mas lá atrás ganhou. Mas tem que botar 3 zagueiros. O Filipão disse que precisa treinar, não tem tempo para treinar. Do jeito que tá perdendo. Mas faz o 4-4-2 básico ali com os dois. Faz alguma coisa diferente, Bagel, que o Grêmio tá na lanterna. Mas aí que tá, Pedro. O grupo foi moldado para jogar com jogadores de velocidade pelo lado, tu não tem jogador com característica. Mas, Léo, mas aí que tá, faz um 4-4-2 que é básico. 4-4-2, em qualquer time de várzea tu trabalha, é o esquema universal. Tu tem 2 volantes, hoje o Grêmio vai jogar com um marcador, que é o Lucas Silva, com o Fernando Henrique, que tem uma saída de qualidade, põe um Darlan no lado do Jean-Pierre, porque eles falam um idioma parecido, que é de tratar um pouco melhor a bola, porque senão essa bola não chega lá. Tu não tem costura. Na fase defensiva, quem é que fecha os lados? Aí o lateral da LDU e o ponteiro, que a LDU vai vir com 3 atacantes e aquele sistema mais 4-3-3, tá? Com 2 laterais que avançam e eles usam muito a velocidade na altitude. Eles vão fazer 2-1 em cima do lateral e aí amanhã a gente vai estar, o Cortez de novo, o Wanderson afundou, porque se tu não fechar os lados do campo, se tu não tiver uma mecânica para ocupação de espaço, eles vão dobrar em cima de mas se tu não tiver uma costura decente, Léo, aí sim tu vai oferecer a bola a todo momento pro adversário. Bom, mas tu tem que ter uma contenção, tu não pode deixar os lados do campo aberto. Eu concordo, o teu 4-4-2 perfeito, é universal. Leonardo, eu quero oferecer para ti uma visita no novo Zafari Lindóia ou Barra também, tá? No novo Zafari Teresópolis. Perfeito. Eles já estão de braços abertos para ti, Leonardo. Eu vou de manhã no Teresópolis e aí de tarde eu vou no Lindóia. E no meio do caminho eu almoço no Bourbon Ipiranga. Não, tu não vai almoçar no Bourbon porque tu vai vir fazer o sala de redação, tá? Não vai faltar o trabalho. Já tá arrumando jejum? Né? Tem que vir em jejum para fazer o sala. O Léo tá planejando a logística. Ele quer comer esse careca aí? Daqui é comida. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Gimontibac para uma rotina mais segura. Ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. É da Gimo, qualidade comprovada. Economize com os painéis solares VEG da metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br e a Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência ela espera fazer muito mais. Logo depois do intervalo comercial, nosso papo vai ser o Inter, sabe por quê? Porque quinta-feira tem Copa Libertadores da América para o Internacional. Já passou, né, Pedro? Já passou. O torcedor do Inter fica tranquilo. Potter tá sorrindo à toa. Com a bola que vem jogando o Inter, já passou pelo Olímpia. Não, tá bem, já passou, mas a gente pode falar sobre isso, não claro, pode? Claro. Tá, muito o Olímpia é um time fraco. Não, tá bem. Voltamos tem um carrinho. 13h38. Com o empréstimo consignado digital do Agibank, você tem dinheiro na conta em poucos dias, em poucos cliques. Acesse agora agibank.com.br. O Aurora Gran Reserva é o grande vinho brasileiro. Ele é medalha de ouro no tradicional concurso francês Challenge International du Vin. Beba com moderação. E o Grupo IAS apresenta o Fiat Mobi 2022 a partir de R$ 49.900. Isso mesmo, só R$ 49.900. São poucas unidades, a pronta entrega. Aproveite em Porto Alegre e Canoas. Guerrinha, o técnico do Inter parece que achou o time. Ficou melhor? Equilibrou, domingo equilibrou, né, Pedro? Mas ele já tem o problema agora do Tyson, né? Que não parece que está fora do jogo. Aí entra o Bosquilha, né? Não vai. Não foi, desculpa. Pois é, mas não é a solução, Pedro. Não é a solução. O Bosquilha está muito fora de forma. Né? Pois é, aquele negócio, né? Está muito fora de forma. Está longe de acrescentar ao time o que o Tyson acrescenta, mesmo que o Tyson ainda esteja também longe de jogar um futebol melhor. Mas como o jogo é fora, de repente, o Inter vai também com cuidados para tentar trazer a decisão para o Beira-Rio, aonde ele não tem se dado bem. Vamos deixar claro isso, o Inter não tem se dado bem em casa.
Mas o melhor de tudo é evitar um tropeço lá no Paraguai. Eu não sei como é que ele vai sair dessa encrenca aí sem o Tyson, né? Funcionou no domingo. Esse jogo não é páreo corrido, hein, Guerrinha? Não é? Não tem mais páreo corrido. Tá caindo dos pedaços. Mas não tem mais páreo corrido, Pedro. Acabou o páreo corrido. Todo jogo hoje é ponta de faca. Olha. Você aí viu a bigorna que o Flamengo pariu para ganhar da Chape, né, Guerra? O Flamengo já acrescentou ali o Arrascaeta, acrescentou o Everton, né, e endureceu. Então, os brasileiros que estão metidos aí em competições internacionais nesse meio de semana, eu vejo assim com a melhor chance de alinhavar uma classificação o Palmeiras. O resto eu acho que é jogo duro, tudo é jogo duro, inclusive do Internacional é duro. Tem uma vantagem dos brasileiros, Guerra, e isso é uma coisa de calendário que a Conmebol conseguiu fazer, porque o futebol no Brasil não para, né? Nunca. A gente tem futebol com Copa do Mundo, com Copa América, com Olimpíada, com tudo. E nos outros países, o futebol parou. Essa LDU jogou um torneio agora interno no Equador, uma Supercopa, mas está vindo de 15 dias sem jogar. O Olímpia não joga desde o final do semestre passado. Os argentinos também estão abrindo a temporada agora com a Libertadores. Começa a história que o Olímpia perdeu 12 jogadores. O Olímpia está com uma crise institucional e financeira. O presidente do Olímpia, Marco Trovato, ele estava envolvido em crise, então está o Inter. O Olímpia está quebrando. Não, o Olímpia tem a questão do presidente que foi afastado e banido pela FIFA por estar envolvido com apostas. E aí assumiu o vice. E o Olímpia tem uma dívida de 50 milhões de dólares. Imagina aí num cenário do futebol paraguai que não tem tanto dinheiro assim. E o que faz o Olímpia? Ele dispensa 12 jogadores, alguns bem referentes, para enxugar a folha. E vai apostar na base. Contratou 3 jogadores apenas, um deles só vai jogar, que é o Salazar, veio do São Lourenço. Quer dizer que é Inter versus Sub-20. Quer dizer que é Inter versus Sub-20. É o que eu venho dizendo, já passou o Inter. Não. A base do time, Bagé, ela é a que terminou o semestre. Eles dispensaram aqueles caras que estavam encostados, caras que vinham jogando com não tanta regularidade, caras que estavam só no nome. Eles dispensaram 12. Né? E agora eles estão remontando o time e estão aproveitando muitos garotos da base. Mas o time titular, ele manteve uma base do primeiro semestre. O que não quer dizer muita coisa, né? Porque o Olímpia se classificou num aborto da natureza fazendo um gol em cima do Tátira. É que essa é a hora, né, Léo? Essa é a hora em que um time nesse nível de crise, nesse tamanho de dificuldade, a Libertadores é a sua última possibilidade de dar certo. Última em termos grandes, depois não o Campeonato Paraguaio. Mas se você pensar na cota cada vez que passa de fase e na visibilidade de um campeão ou de um semifinalista, o Olímpia está jogando, o Guerrinha talvez dissesse, olha, com toda essa motivação vão perder do mesmo jeito, porque motivação não dá jogo. A questão aqui não é dar jogo, é dar uma capacidade de enfrentamento ao Internacional que ainda é turbulento. Não é o Inter afirmado que chega lá para simplesmente impor o seu futebol. É o Inter que vai ter que trocar golpes com o Olímpia, porque o Inter está trocando golpe com todo mundo. Por isso que a despeito do que diz lá o meu amigo bandido da galeria do Presídio Central, o Alex Bagé, por isso que não é jogo jogado. Obrigado pelo elogio, mas também te amo. Ainda mais que o bom do Presídio Central é que funciona celular lá, né? Em Porto Alegre nem sempre funciona. Os ambientes foram deteriorados, né? Alguma informação de que hoje à noite, no jogo do Fluminense contra o Cerro Porteño, haverá torcida neste jogo? Os paraguaios conseguiram isso? Eu tô lendo. Se conseguir hoje, consegue quinta. Eu tô lendo do ABC Color aqui, o presidente do Olímpia deu uma entrevista, tá? Estamos trabalhando faz semanas para o retorno do público aos campos. O Olímpia solicitou uma reunião para ver como podemos fazer para o retorno do público. O Conmebol lançou um protocolo, fez um estudo e até 50% é possível. O Olímpia está trabalhando com essa ideia, está correndo quanto tempo para ter público. Espero que se dê para el jueves, ou seja, espero que dê para quinta-feira. Pois é. Isso aí vai criar uma situação de desigualdade técnica. Claro, mas a Conmebol, que é quem manda na competição, nessa é na Sul-Americana, se ela liberou público na final agora da Copa América, e se ela disse que pode ter público nos jogos da Libertadores e da Sul-Americana, e ela é do Paraguai, no Paraguai vai ter público. É simples.
vai ter público. No Brasil não vai ter. E aí tu deixa a situação dos brasileiros mais complicada, porque nós temos mais qualidade do que os caras, sim, mas os caras têm a vantagem de jogar com público. É sempre melhor jogar com público. Mas aí, casa lotada vai ser raro de acontecer ainda. Os argentinos, que são os adversários mais fortes, estão na mesma onda do Brasil, né? Só vai ter público na Argentina quando tiver uma vacinação bem avançada. No Uruguai, o Uruguai vai ter uma vantagem. As finais, Pedro, são acho que em 2 ou 3 semanas de diferença, e as duas no centenário. Das duas competições, né? É jogo único, né? O Uruguai, se for para o nível de vacinação, 3,5 milhões de pessoas, é muito mais fácil de vacinar. Mas tem uma preocupação que agora quase as pessoas de fora... O Uruguai tem 55% da população vacinada e o Chile 59%, está batendo em 60% quase. Mas tem uma outra preocupação. O Uruguai em novembro vai estar mais liberado ainda. Tem uma outra preocupação que nos deu um gatilho muito forte na final da Eurocopa agora no domingo. Nós estávamos no país de primeiro mundo, com outro tipo de educação. Aí eu estou indo além da questão da vacinação, que é o primeiro ponto que a gente observa. É um horror que tu vai dizer. Não, é que teve briga, teve aglomeração, teve um monte de coisa que não combina com o momento que o mundo vive. Por que eu estou falando isso? Eu também quero, enquanto torcedor, voltar para o estádio. Só que tudo bem, libera 10% da capacidade. Vocês acreditam que não vai ter nenhuma aglomeração de torcedor no entorno dos estádios? Vai ficar todo mundo respeitando só os 10% que vão para o estádio? Esse é o confusão. Bagé já teve confusão na entrada do Maracanã agora na final da rodada. Né? Esse é um problema. Primeiro o seguinte, o espetáculo dado pelos europeus nesta final de Eurocopa foi deprimente sob todos os aspectos. Aglomeração, pancadaria, racismo que fizeram com aqueles meninos que foram colocados erradamente para cobrar pênalti, porque um guri de 19 anos não pode ir para a decisão. Não, e entrando aos 14 do segundo tempo da prorrogação. Eu não entrava. Tá? Não, mas aí os atos de racismo, as inscrições que foram colocadas, as barbaridades que foi feito. Mas a Europa é evoluída um cacete, rapaz. É tão desenvolvida como não, e Pedro, na imagem que tem o que é o hooligan, né? O hooligan ele não é, entre aspas, organizado. Qualquer inglês tem capacidade de virar um hooligan a qualquer momento. A gente vê, eu acho que é o vídeo que mais circulou, é uma saída de um dos portões onde estavam os italianos e senhores, meninos, pais e filhos, não interessava a idade, esperando sair italiano para, como se diz na fronteira, cagarem a pau. Com 2, 3 ou 4 ou 5. É de uma brutalidade. A imagem é patética. Porque, assim, não tem aquele, eu vou ser bem preconceituoso, aquele design do torcedor violento. Entende? Mais jovem. Não. É qualquer um. Tem um senhor de, 60 anos de idade chutando um italiano no chão. É uma coisa inacreditável. Se a UEFA é séria, a UEFA tá fazendo um monte de postzinho aí contra o racismo, tá certo. Mas se é sério, dá-lhe uma penalidade pra Inglaterra agora vale pelo punição. Racismo e pelo estádio do Wembley. Fica mais umas 2 competições sem ter torcida dentro do estádio. Proibir, eu quero ver se não aprendem de novo. O que vale é a punição. Nota de repúdio não muda muita coisa a mais. Eu concordo, e teve invasão, né? Aí tem um vídeo que mostra uma invasão em Wembley, os caras entrando no estádio, subindo umas escadas rolantes. Teve tentativa de invasão que foi contida pelos torcedores que estavam com o ingresso. Foi tudo errado. Mas tem um ingrediente ali que também, para mim, é combustível para tudo isso. O álcool liberado. Aqueles caras estavam bebendo havia muito tempo. E aí, quando mistura um comportamento que não é social, um comportamento que é nocivo. Quero mandar um abraço ao prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer, que quando deputado estadual fez uma lei no Rio Grande do Sul que não pode beber nos estádios. A melhor lei que se fez no Rio Grande do Sul para proteger as pessoas que gostam de futebol. Pedro, assim, vamos lá. Eram 67 mil pessoas em Wembley. Eu vou chutar alto. 200 sem fundamento. 67 mil pessoas, tirando o príncipe William, que eu não sei se ele bebeu, o garotinho dele tenho certeza que não, e nem a duquesa. E o Beckham não bebe, né, em público. E tava lá também o Tom Cruise. Eu sei que teve, Pedro, mas assim, aqui que tá. O que a Inglaterra fez e nos ensinou, depois de uma super tragédia? Pune-se quem fez. Eu duvido que o Wembley não tenha câmera de segurança para identificar um por um dos marginais. Aí é que começam as grandes tragédias. Se na primeira vez não acontecer nada, na segunda ela fica um pouco maior. E ela vai crescendo paulatinamente até chegar na grande tragédia.
Então tem que punir. O que muda é a punição. E não era bebida dentro do estádio, é bom que se diga. É a bebida fora, no raio próximo do estádio. Emenda um monte de coisa, né? Emenda a bebedeira, emenda o hooligan que bebe, né? Os ingleses, desculpa, que bebem. Emenda também um tempo sem aquele tipo de aglomeração. A emoção aflorada. Mas é isso que eu tô trazendo pra cá, Potter. Porque não é essa... não, mas pecar, parece que tudo no Brasil é ruim. Não é isso que eu tô dizendo. Só que sejamos realistas. Vamos liberar o Beira-Rio e a Arena. Vocês acreditam que realmente os torcedores que irão para os estádios serão apenas aqueles 10% que estarão? Não! Vai aglomerar. Por tudo isso que nós estamos falando que justificou lá. Bagé, nós vamos para 16 meses. O Alex, o que eu gosto, Léo, é que a gente discuta o caso, viu? A gente discuta a presença de público, de que jeito. A discussão é plena. Agora, nesse momento, se colocar a gente no estádio é equivocado. Tem uma coisa que a gente precisa descobrir, e com urgência. Apareceu a notícia aí que o Flamengo vai tirar o seu jogo do Rio para levar para Brasília. Isso. Bom, se o Flamengo conseguir levar o jogo para Brasília, é porque ele vai botar gente no estádio. Não sei o número de pessoas que vai botar, mas vai botar. É uma vantagem que o Flamengo vai ter. E é bom lembrar que, se o Inter passar pelo Olímpia e o Flamengo passar pelo Defensa e Justiça, o Inter terá que enfrentar o Flamengo. Então, a gente precisa criar um mecanismo para isso. Ou vale para tudo ou não vale para nada. Porque o cara de Brasília, daqui a pouco, a chave do cadeado está aqui, ó. Não, não pode. No âmbito brasileiro, técnico, não na Libertadores, no âmbito brasileiro, tem o acordo dos presidentes de clubes com a CBF, que só volta público para quando voltar para todos. Pois é, mas é da Comebol. Mas em se tratando de Rodolfo Landim, se ele puder quebrar essa banca, ele vai quebrar. Fica tranquilo. No Brasil não, Maurício. No Brasil não tem. No Brasileirão não, Maurício. Mas não, Libertadores. Na Comebol. Quem criou o monstro foi a Comebol. A Comebol liberou. Esse acordo ele é interno do Campeonato Brasileiro, do Conselho de Clubes com a CBF. Vale para... Quando liberar para tem que liberar para todos. Mas a UEFA na Eurocopa também liberou. Com essa decisão, a Comebol arrumou uma grande encrenca para a CBF. Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos botar aí que o Flamengo consiga liberar Brasília para jogar. Muito bem. Bom, aí os outros vão dizer assim, para aí um pouquinho. Nós também vamos jogar em Brasília. Nós vamos jogar onde pode ter público, não vamos dar essa vantagem para o Flamengo. Aí vem o Campeonato Brasileiro e o torcedor já não entende mais nada. Diz, mas para aí um pouquinho, como é que pode ir lá e aqui não pode? Mas a CBF queria esse problema, Tu vai criar um caso tremendo. A CBF queria esse problema. A CBF tenta liberar público, não agora. A CBF queria liberar, e acreditava que poderia liberar público, Pedro, ainda no campeonato no final de 2020. Mas tu imagina Grêmio, Inter e Flamengo pela Libertadores em Brasília com o público, tá? Eu vou te dar um exemplo. O Cuca Pereira, que é lá de Santa Maria, ele trabalha com o Paulo Pimenta, deputado, tá? Ele vai nesse jogo, ele é gremista, ele vai para secar o Inter, vai se somar à torcida do Flamengo. Então vai ter flamenguista, mas aí, Pedro, aí sabe o que faz, Pedro? Brasília, Flamengo. Agora, o que o Bagé sabe que faz o segundo jogo na volta do Inter, que se liberar Rio em Brasília, e libera só a torcida do Inter. Não, mas não tem como, né? Tem. Não tem como liberar a torcida do Inter. Não vai liberar só a torcida do Flamengo. O cara vai entrar de vermelho e lá dentro ele vai torcer pro Flamengo. Pronto. Não, mas aí só compra ingresso quem é sócio do Inter. Bom, mas aí quantos ingressos... O jogo é do Inter. O jogo vende para quem quiser. Tu vai fazer o cara sair de Porto Alegre para viajar para Brasília? Não, mas aí pelo menos tu vai ter 100, 150, 200 sócios do Inter lá. O pessoal de Goiás vai se esforçar para ir. A questão do público nos estádios, a gente está centrando, claro, no acesso ao estádio, mas o que o Bagé traz é muito pertinente. A questão não é... Eu sou contra, tá? Eu acho que não tem que liberar para 5, para 10, para 2. Não é momento. Nós temos que vacinar as pessoas e, mais do que isso, convencer as pessoas de que não existe vacina melhor ou pior. Existe vacina e elas têm que voltar para tomar a segunda dose. Tá? Mas depois... Então, assim, esse é um ponto, Pedro. E tem o segundo ponto que o Bagé traz. Tu imagina, os caras estão completando 16 meses na seca, sem ir a um jogo de futebol. Aí tu abre para 5 mil lá na Arena e 5 mil no Beira-Rio. Quantos mil estarão em volta fazendo churrasco no estádio? Claro, volta tudo. Sabe que antes da pandemia eu tinha completado 16 meses sem fazer sexo. Agora eu tô sem ver jogo de futebol no estádio. E 32 sem fazer sexo. Eu tô com tanta saudade de ir a algum evento que eu vou a toda a turnê. Toda a turnê do Pedro.
Vou em todos os shows da turnê. Se é por não fazer sexo, eu tô na pandemia desde 88. Tu tá na gripe espanhola. Planos de saúde empresariais Sulmed. Cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear. Zé Pneus, 42 lojas espalhadas no Rio Grande do Sul e tudo para manutenção do seu carro, né? Geometria, balanceamento, freios, troca de óleo, sei lá, o que precisar, a Zé Pneus está na mão. E como ela se chama Zé Pneus, claro que tem pneu também, e é pneu Goodyear, tá certo? Nós vamos fazer um intervalo comercial e logo depois eu quero dar uma sugestão de volta de público, uma data para vocês que possa ter, assim, o mínimo de tranquilidade, porque eu já estou sentindo que estão querendo botar público dentro do estádio, ainda está perigoso, mas eu tenho uma sugestãozinha que eu quero ver se vocês concordam comigo, tá legal? Mas tudo isso depois dos comerciais, das notícias, e muito obrigado, Alex Bagé, meu fã na música. Obrigado e voltamos. Quero ir na van. 2h04, o Sala de Redação está de volta para Calcário e Argamassa. Confie na FIDA. FMP, Faculdade do Ministério Público. É direito por excelência, direito para a vida. Vestibular de inverno em 27 de julho. Deixa eu dizer ainda que o novo aspirador de pó e líquidos Steel SE33 tem reservatório grande, cabo elétrico extenso. Assim você não precisa interromper a limpeza para trocar de tomada, tá? Ou limpar o reservatório. Além da reconhecida qualidade da marca, é prático e tem alto poder de sucção. Novo aspirador de pó e líquidos SE33, agora você interrompe a limpeza só quando quiser, né? Passe numa loja Steel e confira. Bom, Pedro, deixa eu dar 2 recadinhos do Fernando Becker, nosso colega da RBS TV. Sim. Tá ouvindo o Sala e mandou um recado pro Bagé, que esse negócio de 4-4-2 na várzea, no time dele não. Ele treinou um time na várzea, era 4-3-3, 4-2-3-1, era com requinte. E mandar um abraço aqui. Por isso que ele continua jornalista. Pergunta o que ele ganhou com esse time. O time dele classificou, o time dele passou de fase. O Becker é meu técnico. Parece que o Flamengo estava entre ele e o Renato. Eu tô apostando, o Becker dá treino, hein? O Becker é um cara que tá estudado. Não, perfeito, tanto o Flamengo queria ele. Eu vou mandar um abraço aqui, Pedro, os técnicos mais cotados do futebol estão sendo procurados em universidades hoje. Mas ninguém mais estudando. Aqui na PUC, aqui tá todo mundo atrás de cara que queira ser técnico. Mas tu sabe, Guerra, que na URGS tem um curso... o Guerra falou, mas na URGS tem um curso de especialização em futebol que é referência no mundo e formou, inclusive, um dos primeiros alunos é o analista de desempenho da Seleção Brasileira, um curso bastante procurado. Deixa eu mandar um abraço aqui, Pedro. Recado. O Antônio Luiz Pinheiro dos Santos, que é um ouvinte nosso, ele não só nos ouve, como ele vê as nossas latinhas no YouTube. Ele manda um recado aqui, ó, pra gente ficar de olho no Edu, do Brusque, centroavante. Ele vê tudo, Série A, B, C. E no Diego Torres, que é o meio argentino do CRB, diz que cairiam bem aqui. Que é e tem um 10 do Náutico muito bom, Jean Carlos. Bom jogador. Perdeu um pênalti ontem. Jogou bem, mas perdeu um pênalti, bateu um tiro de meta no pênalti ontem contra a Ponte Preta. Deixa eu dar minha sugestão, Maurício Saraiva. Tu vai concordar ou discordar de mim. Em setembro, começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro, certo? Bom, até lá, nós temos 47 dias. Perfeito? Nós temos 40% dos brasileiros vacinados hoje com a primeira dose e cerca de 15% com a segunda dose. Como as vacinas tiveram, digamos assim, uma correria muito grande nos últimos tempos, como chegaram vacinas, porque agora já há fabricação de vacinas, o que não tinha no começo, tinha pouco, certo? E foram muito principalmente para os Estados Unidos, para o Reino Unido, custaram a vir para cá. Bom, o que nós temos nesse momento? Nós temos um quadro em que nós teremos provavelmente 60, 65, 70% de vacinados com primeira dose, certo? E nós teremos 30, 35% de vacinados com segunda dose. Então eu estou vendo o seguinte, a Expo Inter vai receber 15 mil pessoas por dia. Será uma semana, tá? Eu sei, não tem disputa, não. Ninguém vai brigar com ninguém vai ofender ninguém. É outro papo, é outra conversa, é aquela grande mostra do agronegócio do Rio Grande do Sul. Mas será que no segundo turno do Campeonato Brasileiro é uma boa marca para voltarmos com, sei lá, 20, 30% do público dos estádios? Será que é bom? Deixa eu dizer para você o seguinte, Pedro, e a gente casa esse tipo de opinião desde o início da pandemia, quando ficamos 4 meses sem futebol.
você e eu não estou dizendo que os outros não fizeram e, portanto, nós certos e os outros errados. Eu estou dizendo só que nesta coincidência, eu e o Pedro às vezes discutimos e discordamos de tanta coisa, mas discutir, debater e colocar na mesa a volta do futebol lá atrás e hoje a volta da torcida aos estádios, isto é saudável. A discussão cabe, porque o futebol é uma questão pública. O futebol precisa de torcida, porque mexe o dinheiro, mexe a emoção, mexe o entretenimento, o jogo fica melhor, o dinheiro movimenta empregos, tudo isso a gente sabe. Então discutir isso é perfeito. Cabe completamente. Colocar o público nos estádios, aí depende de uma quantidade enorme de fatores além do estádio, que é o seu entorno, como as pessoas saem de casa, de que maneira eles terão acesso ao estádio, de que maneira vai se garantir que não haja fraude para o acesso ao estádio, comprar PCR falso e coisas dessa natureza. Eu acredito, Pedro, que a primeira coisa que deva acontecer é a gente fazer o percentual mais baixo de todos. 10% de estádio liberado, e eu não diria que fosse ainda em setembro. Eu queria isso lá para a última parte do Campeonato Brasileiro, fim de outubro, início de novembro, porque aí nós teríamos um teste significativo para o ano que vem, quando a maioria absoluta dos adultos terá as 2 doses da imunização, e aí nós poderemos pensar numa volta mais próxima da normalidade. Eu estou trazendo agora um exemplo para você de algo que me fala muito no coração e também ao Alex Bagé, que é o Carnaval da Sapucaí. A Sapucaí está com o contrato assinado entre Prefeitura e Liga das Escolas de Samba pelos próximos 4 anos, a começar do ano que vem. Por quê? Porque não é uma irresponsabilidade você pensar na Sapucaí lotada em fevereiro de 2022. Até lá você vai ter uma quantidade enorme de eventos testes, você vai ter o Réveillon da virada do ano para saber como fazer e finalmente chegar naquele evento tão extraordinário para a cidade. Então, respondendo à sua pergunta, sim, acredito que dá para botar gente dentro do estádio ainda em 2022, mas ainda em 2021, mas com percentual de no máximo 10% e com toda a segurança de que não haja nem a fraude, nem a aglomeração paralela. Isso é preciso estudo, logística, da saúde, da segurança, mas dá, Pedro. Eu não sei se setembro, eu jogaria isso lá para novembro, mas dá. Agora, Pedro, essa questão que eu reforcei da preocupação com esse entorno é porque, por exemplo, já começa a se discutir o seguinte, eu recebi alguns recados de sócio do Grêmio. Tá, Bagé, mas vem cá, como é que vai funcionar? Bom, a partir daí, os clubes terão vários procedimentos, vários filtros, que o controle do clube fica muito mais fácil. Por exemplo, se ele atingir primeiramente os sócios, dependendo da idade, controle de vacinação. Só que como é que fica esse controle do entorno? Esse tem que ser um assunto daqui para frente ser debatido, porque ali na frente, como é que tu controla? Como é que tu faz esse cinturão? Mas é que a Conmebol, eu não sei, o Potter, ontem o Potter deu uma pincelada nisso, o Potter acho que leu o protocolo da Conmebol também. Tem na frente aqui. Exato. Então, assim, a Conmebol, o que ela faz? Primeiro, ela acha que está na Ilha da Fantasia. Vocês lembram a Ilha da Fantasia, né? Aquele seriado que tinha lá na nossa infância? Ou na Disneylândia. Se os jogos forem na Disneylândia ou na Ilha da Fantasia, tudo bem. Porque o protocolo da Conmebol, ele é inexequível. Ela não sei em que mundo ela está. Eu acho que aquela sede da Conmebol, ela é uma nave espacial e de noite ela sai e vai para Marte, onde eles fazem as reuniões. Eles querem, primeiro, entrariam pessoas com PCR de 48 horas antes ou vacinadas. Aí tu divide vacinadas respeitando a segunda dose, ou se a vacina for de uma dose, respeitando o tempo imunológico de cada vacina. Aí os clubes teriam que montar uma estrutura para essas pessoas irem lá confirmar isso, com documentação, a Conmebol fica com uma cópia, e aí eles ganhariam uma pulseira em um segundo momento, né? Isso tudo num segundo momento. Tu compra o ingresso, depois tu comprova que pode entrar. O ingresso seria nominal, e aí depois tu entraria no estádio. Como é que tu vai conferir o cara crachá se o Luciano Potter é o cara do ingresso? Esse é um ponto. Aí receberia uma pulseirinha no braço para identificar, para tu ir pro setor ou do vacinado ou do PCR, e aí teria que passar álcool gel antes de entrar. Então, não Pedro, é um conserto. Pedro, deixa eu eu vivi, Pedro. O cara que vende a pulseira, tá? Para a Conmebol, ele mora aqui em Porto Alegre, o nome dele é Marcos Baixo, tá? Ele acaba de me informar o seguinte, é 10% de público e todos com a pulseirinha dá para controlar, é o que ele está pensando. Pedro, olha só, eu acabei de viver isso nas minhas férias, tá? Acabei de viver isso. Fui para Nova York e em Nova York eu fui numa mega aglomeração chamada jogo de beisebol entre os dois times de Nova York, o Mets e o Yankees. Tinha cerca de 35, 40 mil pessoas. Tava chovendo, o jogo de beisebol não acontece com chuva, dependendo do nível dela, mas não acontece com chuva. 2 horas e meia dentro do estádio, Pedro, o jogo foi cancelado.
em Nova York, tá? Não teve nenhum pedido de vacina, nenhum pedido de PCR, não teve nada. Porque é uma cidade que está absolutamente avançada em padrões de vacinação. Pedro, o que tu falou vai acontecer. Vai acontecer. E aí eu fecho com a opinião do Maurício Saraiva, onde ele pergunta, é setembro? Eu não sei, Pedro. Eu não sei, mas vai acontecer, porque antes do estádio... Eu só coloquei setembro não, Pedro, não, assim, turno, tá? Não, claro, eu sei, assim, antes do estádio, outras coisas voltarão ao normal, menores que o estádio, que vão começar a dar a certeza para as pessoas que a vacina faz com que tua vida volte. Mas tem um... Nova York não foi do nada, não foi assim. Não. O primeiro teste não foi no jogo de beisebol, na NBA do Madison Square Garden. As pessoas começaram a ver que vacinadas, elas corriam muito menos risco de vida. Então, Pedro, a sociedade antes do Beira-Rio da Arena andará. A gente vai começar a ver que vacinados... Nós podemos ir mais num restaurante, nós podemos ir mais num parque, nós podemos ir mais na casa dos nossos pais, nossos tios e dos nossos amigos fazer churrasco. Tô falando vacinado, com segunda dose, completo o processo de imunização. Entende, Pedro? Então é isso que vai acontecer. Eu acho que no segundo semestre, sim, nós teremos público no estádio no Brasil. E aí a organização disso, eu tô com o Bagé. Maracanã, credenciamento das pessoas que iam entrar lá. Precisavam provar algumas coisas de vacina. Foi uma confusão completa no Maracanã, credenciamento. Tinha gente vendendo teste de PCR na beira do estádio. Não, e detalhe, cara. E esse não é problema brasileiro, viu? As maiores nações do mundo tiveram falsificações de testes de PCR e de vacinação. As maiores, Alemanha, Estados Unidos, gente fazendo a mesma coisa. Eu vou dar um depoimento. Domingo eu fui com a patroa, nós fomos dar um passeio ali no Parque Marinha do Brasil. E conhecer aquela nova parte ali, que está sendo feita de esportes, da Orla, do Rio Guaíba, que está um negócio espetacular. Aliás, quero cumprimentar 3 prefeitos que atuaram diretamente nisso. O Fortunati, que começou, o Marquesan, que continuou, e o Melo, que está terminando. Os 3 são responsáveis por uma obra que vai devolver para nós, assim como a ordem, o orgulho de ter nascido em Porto Alegre, de viver em Porto Alegre. Bom, 90% das pessoas, tá, inclusive de bicicleta, que passeava ali pelo Beira-Rio, que estava pela rua Beira-Rio, que estava interrompida, tá? As pessoas usavam máscaras. O parque está lindo, cheio de gente dentro do parque. Sim, eu sei, tinha muita gente na Orla do Guaíba, mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas estão se cuidando muito mais, porque se deram conta de que andar de máscara vai ser um procedimento absolutamente natural. 90% com máscara. Pedro, eu vivi durante uma semana inacreditável na minha vida, onde uma cidade está quase que totalmente protegida, e eu queria deixar o apelo para as pessoas, essa multidão que houve em sala de redação. A gente precisa se vacinar. Nova York volta ao normal por causa das vacinas. Perfeito. Tem que tomar a segunda dose. Não interessa a vacina. Não interessa. Tem que tomar a segunda dose. Quem não foi tomar, que é um dos principais defeitos aqui. Aí a culpa é toda nossa, porque tem segunda dose. Às vezes atrasa, mas tem a segunda dose. Tem a segunda dose para todo mundo. Cheio de vacina. Tem que completar o processo de vacinação. A gente precisa se vacinar. Vai ter Beira-Rio, vai ter Arena, vai ter Orla, vai ter tudo isso de novo na nossa vida se a gente se vacinar. E agora diminuiu, né, Pedro, o prazo da segunda dose. Olha aqui, ó, vou dar uma pra ti aí, pro Maurício saber com quem é que tá lidando. Tem um campo de futebol que eu não conhecia ali no Parque Marinha, cuja grama é melhor que o Maracanã e todos os estádios que botaram pra jogar a Copa América. Viva a grama sintética! E cronistas antigos como Maurício Saraiva não concordam comigo. Aliás, conservadores retrógrados, né? Isso. O Tinga postou uma foto semana passada no Instagram dele, que ele estava visitando essas quadras. Eu também estive ali, Pedro, com meus pequenos semana passada. E lindo, né? Tá lindo. E o Tinga anunciou que está vindo aí um projeto social em parceria com a prefeitura naquelas quadras. O Potter fala da vacinação. Quando explodiu lá na Euro, que aumentaram em 10% os casos de Covid por causa da aglomeração na Euro, aglomeração fora do estádio, uma cientista da OMS, ela alertou que é recomendável isso numa população que esteja 70% pelo menos vacinada e com um índice de contaminação comunitária baixo, controlado. Senão não adianta. Se a gente não tiver 70%, e eu acho que a gente está caminhando muito rápido para isso,
Agora a idade agora é 35 anos, né? 36 anos. Hoje 36 homens. 30 anos. Porto Alegre hoje 36 homens. Nós estamos caminhando muito rapidamente para isso. Graças a Deus. Tem de se vacinar. Eu tenho relatos, Pedro, de amigos que estavam ali na PUC e o pessoal perguntava, é da Janssen? Não é, então não vou me vacinar. Não, sabe o que tem que perguntar? Sabe a piada, né? Nel? A piada é a seguinte, um cara passou na frente de um posto lá que tava dando vacina e falou assim, qual vacina? E aí o cara respondeu, pra Covid. É isso que tem que responder. Então, qual é a vacina que estão dando aí? Aí tu responde, pra Covid, filho da mãe. Responde assim pra ele. Depois desse intervalo comercial, nós voltamos em seguida. 2h21, essa é a última parte do Sala de Redação. E Maurício Saraiva, por favor, eu estava vendo Flamengo Chapecoense. O campo que eu jogava futebol ali na Glória, tá? Na pracinha da Jorge Black, era 1000 vezes melhor. Que vergonha o futebol brasileiro com seus gramados, Maurício! Tá fora, Maurício. Mas, Pedro, ligando o microfone melhora barbaramente, pode. Obrigado. Esse microfone tem esse defeito. Tem uma chavezinha. Mas eu ia responder. Eu estava ensaiando uma resposta pro Maurício. Sabe qual é o problema, Pedro? Muito jogo. Isso é muito difícil de acontecer em outros estádios. Às 9 da noite do sábado, teve Brasil e Argentina jogando uma final de Copa América, com carrinho, com todo o nível de intensidade. Mas aí é que tá, eu quero tirando a onda que você faz, eu quero dizer o seguinte, ó, eu não gosto prioritariamente de campo sintético, porque todo elogio que se faz ao sintético é de que ele parece natural. Logo, o natural é melhor que o sintético. Isso é pura lógica. Mas afora isso, eu quero lembrar e concordar com o Pedro de que o campo do Palmeiras, por exemplo, e eu não vou no Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense não é esse padrão. O campo do Palmeiras é muito parecido com o gramado artificial. A gente esqueceu, né, Maurício? Natural. Não tem na pré-pauta ou na pauta do pré-jogo da semana ou dos dias antes o fator gramado do Palmeiras. Não tem esse fator. Exatamente. Não tem. O Atlético Paranaense ainda tem, porque a geração do gramado artificial do Atlético Paranaense não é da qualidade do Palmeiras. Mas eu vou lembrar um de 2010 que o Pedro teve lá. O campo artificial que o Inter jogou contra o Chivas era de uma qualidade espetacular. O problema é que nós estamos falando da exceção. Se você botar a Bangu, campo artificial aqui, você vai jogar em tapete e botar a mesa em cima e comer estrogonofe. O de qualidade, o de qualidade é mais caro. Tem uma vantagem, evidente, mas tem uma vantagem. O gramado artificial, o do Palmeiras, é mais barato do que manter o gramado do Beira-Rio e da Arena. Sim. Não, mas vou te dar mais, Potter. Fui ali no Marinha, tem 4, 5 canchas com grama sintética para os caras jogar. Não, mas é que, Pedro, a gente tem um problema aqui no Brasil, que é, por exemplo, assim, a gente tem os estádios estaduais, né? Ou, não quem são os donos, mas o Mineirão e o Maracanã tem muito jogo. O Beira-Rio e a Arena conseguem preservar um pouquinho mais, né? Claro, agora tem alguns jogos do futebol feminino. A Arena sofre. A Arena, olha, se melhorar ainda mais e como vai melhorar essa grama do Palmeiras, eu digo, no nível Palmeiras, olha, daqui a pouco essa discussão no Grêmio vai ser menor, assim. Os caras vão colocar logo a melhor grama artificial do mundo na Arena e tá resolvido o problema. O Mineirão tá ruim. Sim, joga Cruzeiro, joga Atlético. Tem 2 jogos por semana. O Wembley, lá de vez em quando tem alguma coisa. Né? E os outros estádios do mundo tem cada um o seu jogo. Né? Só o time joga ali. A cada 15 dias, muitas vezes, né? Pode ser um grande às vezes problema. muito mais, né? E essas arenas que foram construídas, muitas delas, eu acho que era o problema do Palmeiras também. O Palmeiras tem uma questão econômica, que a parceira queria fazer shows, né? E aí castigava o gramado. Porque ela faz shows ali, virou um grande lugar. Não, e faz quando quer. Exato, tá no contrato. Mas ela deu um estádio pro Palmeiras, né? Vocês conheceram o Parque Antártica antes que tem que pagar. Maurício não quer que pague, mas tem que pagar. Não, eu quero que pague. Eu só acho que estádio de futebol, primeiro você faz futebol, depois você faz show. Mas enfim, Maurício, vai ver que eu sou antigo. Não, mas não é, Maurício. É que senão o Palmeiras... Depende do show, Maurício. O Palmeiras estaria no Jardim Suspensos. O Parque Antártica era tão complicado que não entrava ambulância no Parque Antártica. Chamavam Jardim Suspensos, porque ele era mais alto do que o nível. O Palmeiras ganhou um estádio maravilhoso. De alguma forma, o cara que construiu o estádio ele tem que lucrar também. Tem porque que ganhar senão todo mundo tem que rir nessa história. Mas enfim, o Palmeiras tem a questão do gramado, ali, dos shows. Mas a Arena tem uma questão estrutural, porque não pega sol. A Arena não pega sol, ela é muito alta. E ali, eu não sei se foi um erro de execução de projeto, enfim.
Eu acredito, Pedro, e eu não sou fã do gramado sintético, embora tenha evoluído muito, de que a Arena, assim que o Grêmio assumir a gestão, ela vai caminhar para isso. Também acho. Claro. É que nunca teve tempo, né, para se organizar. A Arena, quando é inaugurada em dezembro de 2012, ela já é inaugurada num processo que a gente sabe que o presidente Paulo Odoni queria fazer a inauguração antes que terminasse o mandato dele, que os jogadores, quando tentavam chutar a bola, saía 1 quilo de grama junto. E o agrônomo botava o pé na inauguração, lembra, Alex? O cara de calça de tergal do lado do campo, ele botava o pé para o campo sentar. Nunca teve tempo. Para quem chegou a jogar na várzea, nos campos que existiam ali, Pedro, os campos tinham qualidade melhor do que a Arena. Tinha um conglomerado de campos de várzea ali onde é a Arena hoje. Bagé, uma informação importante para ti. Acaba de ser confirmada a minha contratação para a Festa Nacional do Arroz em Cachoeira, no dia 14 de outubro. Se todas as condições estiverem normais, dia 14 de outubro, atenção, Cachoeira do Sul. Eu vou junto? Em festa. Claro que tu vai junto. Ah, então tá. Vai junto e tu vai ser o cara que vai comandar o aplauso. Vai ser a turnê, turnê Pedro Ernesto Denardim em Alex Bagé Show. Não, pode ser a única coisa que ele não leva junto é o homem da bilheteria, não aparece ninguém. O organizador da plateia ali, Pedro, deixa comigo. Então eu quero dizer que Cachoeira é uma cidade em festa por saber que eu estarei lá. Modestamente, claro. Mas parece que esse final de semana o pessoal tem uma traz arroz pra nós, traz arroz, pelo amor de Deus. Viu, Guerrinha? Nesse final de semana do show do Pedro, parece que o pessoal tem uma programação a 100 quilômetros dali, o pessoal vai todo sair, entendeu? Que dia é? Engraçadinho, né? É o maior bullying do rádio brasileiro. Por favor, todos os dias o Pedro Ernesto Denardim sofre o bullying aqui sobre ser cantor. Eu não achei graça. Me repita a data pra mim botar na minha agenda, por favor. 14 de outubro. Pedro, que horas, Pedro? Que horas? Que horas? Isso eu informo oportunamente. Não, mas o Guerrinha, sabe por que o Guerrinha quer saber qual é a data? Horas, putz, bem na hora do dentista. Não, o Guerra vai estar no Chuí, rapaz. O Guerra vai por outro extremo, isso é um bandido. Ele vai pro Chuí, por isso que ele queria saber a data. Esse careca mulambento aí fica me esculachando. Eu não achei graça. Vai arrumar esse teu cabelo que tu não tem. Eu não achei graça, Pedro. Eu não achei nenhuma graça na piada do Léo. Kelly Matos, tu já viste meu show, Kelly Matos? Conta pra esses invejosos, palhaços, essa corja do Sala de Redação. Quem é Pedro Ernesto no palco, inesquecível, Kelly? Né, Kelly? E tu sabes, Léo, que... Pergunta se ela quer ver de novo. Não, eu fui a mais de um show que depois contra mim. Eu já fui no Teatro São Pedro, no Teatro Lucier. Tu tem todo jeito que tu gosta de tortura mesmo. E pior, tu faz isso contigo, Kelly? Que eu fui num show. Não, fui na gravação do DVD. Esse eu fui também. Eu e a esposa do João de Almeida Neto, a doutora Jane, mas cantamos, vibramos. E pior, isso que eu quero contar para vocês aqui, em primeira mão. Melhor, no caso. Eu fui a um show do Pedro em que a plateia pediu bis. Foi tão inusitado que ele não sabia o que fazer. O bis do chocolate aquele, Kelly? Foi tão inusitado que nem ele não tinha preparado, porque o bis, né, o cantor, normalmente o cantor de bastante alcance, ele já prepara 15 músicas, não pude atender o público. Ele não tinha repertório, exatamente o que aconteceu, ele chamou o super hit de novo, né, Pedro? Aí tu canta o Castelhana de novo. Qual foi, tu lembra, Kelly, qual foi o bis? Não, ele chamou o Radit. Era o bis de chocolate branco. Ele não tinha repertório, aí fizeram, sei lá, é aquela coisa Pedro Ernesto, né? Com o Radit eu cantei Sole Mil, né? Que é aquele clássico, porque eu sou o Pavarotti do Belém Novo. Então tem cartas na manga, Pedro. Podem pedir o bis em Cachoeira que teremos cartas na manga, é isso? Exatamente. Isso aconteceu. E quero dizer aos invejosos todos que o programa está terminando, que vocês vão pro raio que eu parta, voltem amanhã, não me incomodem mais. Só me confirma a data de novo, 14 de 10. Isso. À noite. E quero lembrar, atenção importante, hein? O Thiago Cerqueira, o André Silva, o José Alberto Andrade, o Rodrigo Oliveira, Alice Bastos Neves estarão viajando neste sábado. Grande, extraordinária cobertura que a Rádio Gaúcha e os veículos da RBS estarão apresentando dos Jogos Olímpicos direto de Tóquio. É uma delegação de 5 pessoas e não é uma delegação de 15, 20 pessoas, como normalmente os Jogos Olímpicos foram cobertos pela RBS, porque nós estamos vivendo pandemia. Eu escrevi um bilhete para eles hoje, dizendo o seguinte,
que será a mais terrível cobertura que eles terão pela frente. Eu já participei de muitas coberturas, junto com o Guerrinha, junto com o Maurício, junto com o Leonardo, enfim, e a gente tem que se superar, porque tem que trabalhar bastante, tem fuso horário no Japão é o máximo possível, são 12 horas, e com pandemia certamente será uma complicação maior ainda, será um serviço muito mais difícil, mas eu tenho certeza que eles trarão para nós, e eu já estou até com a placa pronta aqui, eu já sabia que será uma grande cobertura. Quando eles voltarem, eu vou estar lá no aeroporto esperando eles, dizendo, eu já sabia que vocês eram demais. Então, para compensar que nós temos 5 trabalhadores lá no Japão, nós temos uma super infraestrutura para dar apoio aos nossos vanguardeiros. Ou seja, nós queremos, a RBS quer entregar para o seu público, para os seus consumidores, a melhor cobertura possível, mesmo com todas essas dificuldades. E, bom, vamos fazer o seguinte, a única emissora do Brasil que comprou direitos para transmitir os Jogos Olímpicos foi a Rádio Gaúcha, tá legal? Então a gente tem muito orgulho disso, muita satisfação, e eu tenho certeza que os nossos companheiros entregarão o melhor trabalho, a melhor transmissão, as melhores informações, enfim, tudo de melhor através de todos os nossos companheiros que estarão lá no Japão e da nossa equipe de retaguarda, e eu faço isso com muito prazer, com muito orgulho, porque mesmo diante das dificuldades, aí está a RBS metendo a cara no mundo, tá legal? Bom, Kelly Matos, já tem o alemão de volta ou o alemão não voltou aí? Nada, alemão vacinado. Matheus Ferraz está aqui, né? Até quando esse alemão vai ficar de férias, cara? O alemão só volta quando liberarem o público para os estádios. O alemão está esperando o show do Pedro. Ele me disse que está esperando o show do Pedro. Inclusive, né, Kelly, a volta de público aos estádios será tema do Gaúcha Mais de hoje. Nós teremos um debate entre 2 vereadores de Porto Alegre para trazer as duas visões diferentes sobre o mesmo tema. Vamos explicar um pouco mais também o que significa, o tamanho que tem essa volta. E hoje, Pedrão, é o Dia Mundial do Rock and Roll. Nós ouviremos Alemão Ronaldo, ex-líder da Bandalheira e de outras bandas aqui do Rio Grande do Sul, como Tara na Tiriça, enfim, ele vai nos falar sobre o rock. E, inclusive, o Bagé saiu agora, mas eu queria cobrar dele, ele que é tão fã do Pedro Ernesto cantando, não pediu hoje para cantar um rock, já que é dia do rock, Bagé. Podia ser, é verdade. Pode fazer num estilo tradicionalista, né? O Pedro se vira em todas, né, Matheus? Olha, se for para arrumar um troco, eu tô fazendo qualquer uma. De graça não, né, Pedro? Te vira nos 30, eu me viro nos 15, rapaz. Bom, Kelly Matos, vamos encerrar o Sala de Redação, né? Vamos, né, minha gente? Vamos dizer pro povo que vem aí... O Gaúcha...